boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, vai ficar para a glória de Deus. Ouvi uma história que lançaram a luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente, que estava confessando a palavra sobre o seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isto, era interminavelmente atacado por pensamento de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começando a ficar descorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu, um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhe que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que cada vez que ele confessava a palavra, saía a luz da sua boca como uma espada e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé e por causa disso o demônio o estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada um uma medida de fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé, atacando nós com dúvida. A dúvida vem em forma de pensamento que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que se conhecermos a palavra, então podemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenha certeza de que ele nos conta mentira para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós, por meio da sua morte e ressurreição. Quando estou em batalha, sabendo que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e descrença, gosto de ler ou meditar nessa passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que ele tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança. Como resultado do relacionamento de Abraão e Sara, Abraão então está esperando em fé, crendo que o que Deus havia dito viria a acontecer. Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamento de dúvida. O espírito da descrença estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está nos ordenando que perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou que quer que Deus esteja nos falando pessoalmente, não apenas transgredir os 10 mandamentos. Abraão continuou firme, ele continuou louvando e dando glória a Deus. A Bíblia afirma que ao fazer isso, ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazê-lo. Satanás sabe que perigosos seremos com um coração cheio de fé. Então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que nós não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando destruir nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum como outra qualquer. É certo que tinha sido cheia do Espírito Santo. 3 semanas antes, tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio do ensino e era uma mensagem do pastor Raio Machard, intitulado Passe para outro lado. Estava agitada em meu coração a surpresa de que alguém pudesse ensinar uma boa inteira usando um versículo que toda a palestra fosse interessante. Enquanto eu estava arrumando minha cama, habitualmente sentia um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo: você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Não havia nenhuma razão natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo ou que poderia ou faria o que eu tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Não teria chegado a ser um material ministerial, mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 27. Ele olha para o coração do homem, não para a sua carne. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Seu coração está correto, Deus pode mudar a carne. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer com que o Senhor
queria que eu fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo e a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer Ele que durante os anos que passei em treinamento, em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença. Deus coloca sonhos e visões no nosso coração e no coração do seu povo. Eles começam como uma sementinha. Assim como a mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida. Da mesma forma, nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha atualmente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida e a outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós, fazemos alguma coisa, e se formos positivos e começamos aqui conscientemente que realmente podemos fazer, então faremos um estrago considerável ao reino do mal. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus tremendo. Deus é maravilhoso, grande Deus. Deus grande, Deus tremendo. Honrar o trabalho para qualquer desse ministério teria animado o seu ego. Quanto mais ele pensava, mais confuso ele ficava. Parece que o Senhor dúvida estava visitando? Não, nem no momento ele sabia o que iria fazer. Agora ele estava hesitante entre a opção, como circunstância não favorecia sua volta. Ele estava tentando aceitar uma das outras ofertas, mas não conseguia se sentir em paz em qualquer uma das direções. Finalmente ele pediu conselho a um dos pastores que lhe havia oferecido um emprego. O homem sabiamente disse: vá para algum lugar, fique quieto e desligue a cabeça, faça o que está em seu coração. Quando ele seguiu o conselho do pastor, descobriu rapidamente que seu coração estava à igreja. Ele não sabia como poderia fazê-lo com o que tinha em mão, mas ele seguiu em frente, obedecendo. O resultado foi maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, grande Deus. Essa palavra ela se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 31, que diz assim: no mesmo instante, Jesus estendeu as mãos e salvou. Ó homem de tão pequenina fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, tira, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essas dúvidas, Senhor Deus, do coração das pessoas, dê para elas uma fé inabalável, Senhor, uma fé onde elas podem, Senhor Deus, meu Pai, poder fazer as coisas certas, Senhor Deus, abençoa, renova, restaura, transforma a vida dessas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, tira toda dúvida, todo pensamento errado, meu Pai, que venha fazer igual aquele homem, meu Pai, se tiver, meu Pai, sentindo alguma coisa, Senhor, que vai falar com o pastor, falar com alguém para ter uma ajuda espiritual, meu Pai, Pai, abençoa essas pessoas, meu Pai, o que eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos na paz do Senhor Jesus.